Olá, seja bem-vindo de volta e vamos dar sequência aqui então com a transação PC00-M37-calc. Beleza? Vamos ver como é que tudo acontece lá no SAP. Então vamos lá digitar, né? A gente já está aqui logado no SAP. Vamos digitar aqui então o código da transação PC00-M37-calc. Quando a gente digita a transação e Enter, ele vai levar lá a gente para a nossa transação. Essa transação, o que eu preciso preencher aqui na tela de seleção? Eu preciso preencher a área de folha de pagamento, que é a área que vem lá do Infotipo 1, né? A área de folha de pagamento é um agrupamento de empregados para o cálculo da folha de pagamento de cada empresa aí, tá bom? A gente vai colocar ou o período atual da folha, ou a gente busca aqui outro período e digita o período de cálculo que a gente quer. Se eu quero rodar a folha para um determinado empregado, eu venho aqui e coloco a matrícula. Se eu vou rodar para a empresa inteira, eu venho aqui e deixo em branco e executo o programa, certo? E aí eu tenho aqui para baixo um campinho que chama esquema e eu vou mostrar para você o que é o esquema. A folha de pagamento ela é rodada por um programa que chama HBR Calc Zero. Como é que eu sei disso? Porque eu conheço, né? Eu aprendi, estudei isso daí, mas para você que não sabe ainda, toda transação por trás ela existe um programa, uma tabela ou alguma coisa do tipo, uma função. Como é que eu descubro o que é? Clicando aqui nesse, onde está o nome do sistema aqui embaixo, ó, se você clicar na setinha, ele vai subir uma janelinha, um pop-upzinho. E aqui você tem as informações do sistema naquele momento. Então aqui a gente está com o usuário ID admin, o programa é o HBR Calc 0, a transação é PC00M37 Calc e por aí vai. E algumas informações aqui de tempo de resposta do sistema. Beleza? Então aqui eu estou vendo que é um programa na transação e tudo mais. Então o programa HBR Calc 0 ele é o programa da Folha de Pagamentos Brasil. E os programas de folha, eu tenho, de acordo com a minha localização, eu tenho os programas aí espalhados dentro do sistema. E esses programas de folha, eles executam um esquema. E o que é um esquema? Um esquema, pensa numa árvore de decisão que você vai o programa vai lendo e executando as ações, as orientações desse esquema passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui o que é um esquema para vocês verem. Então, por exemplo, o esquema do Brasil é o esquema BR00. Então, vamos lá, a transação para ver esquema. Vocês não vão ter acesso, tá? No dia a dia de vocês a essas transações, mas é bom vocês terem aí, saberem que isso existe. Então, vamos lá. A transação de esquema barra N PE01. E a gente abre aqui, por exemplo, o BR00. Isso aqui é um esquema. Nossa, professor, mas isso aí está em linguagem de grego? É quase isso, tá? O esquema nada mais é que uma programação, é uma linguagem de programação aonde eu posso ter dentro de cada esquema eu posso ter outros esquemas, eu posso ter regras e eu posso ter funções. Então, por exemplo, aqui ó, tudo que é copy, eu estou tendo um outro esquema. Então, dentro do meu esquema BR00, eu tenho subesquemas dentro dele. Onde está pitch aqui, ó, o pitch é Process Internal Table. Então, ou seja, eu estou processando uma regra. Por exemplo, essa daqui, ó, lpbag é uma função. Ela está iniciando um loop. E por aí vai, tá? Então, isso aqui é um esquema. E o esquema, como eu disse, ele pode ter uma função, aí a função é mais um programa mesmo, é como se fosse um programa que foi desenvolvido para executar determinada lógica. Então pode ser um cálculo, pode ser uma leitura de infotipo, uma leitura de tabela, alguma coisa do tipo, e retornar para o programa de folha para ele fazer um cálculo ou tomar alguma ação. Beleza? Então, o mais comum é esquema e dentro do esquema regra. Tá bom? E o que é uma regra? Uma regra também quase que uma programação, um cálculo que o programa HBR Calc 0
vai começar a ler os esquemas, vai chegar num subesquema, que vai chegar numa regra, que vai executar um cálculo e vai te dar um resultado. Então, por exemplo, eu fiz aqui, a transação de regra é a PE02, eu fiz aqui uma regra que ela verifica o desconto do vale transporte. Então, isso aqui é uma regra. Ó. Isso aqui é uma regra. Nossa, professor, mas de novo você está vendo com coisa que está parecendo um bicho de sete cabeças. Não é. Não é. É mais simples do que parece. Mas também não deixa de ser um pouco difícil para quem não conhece. Então também é uma linguagem de programação de maneira diferente, mas que é executada pelo programa de cálculo de folha. Então, por exemplo, essa regra aqui, o que ela está lendo? Vou explicar para você. Eu estou executando aqui para qualquer rubrica, ele sempre começa sendo executado por uma rubrica, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou executando para a rubrica 9000, mas eu tenho que colocar. Por quê? Porque a regra ela é executada a partir de uma tabela interna. Então, por exemplo, a gente tem a tabela IT lá que é internal table. Dentro dessa internal table, eu tenho várias rubricas. Então, eu não vou processar regra para todas as rubricas. Eu vou processar regra para uma determinada rubrica. Por exemplo, nesse caso aqui, a rubrica de vale transporte, que é a rubrica 9000. E todas as outras. Se eu não fizer nada, eu simplesmente mato aquelas rubricas que estão lá. E aí eu perco todo o meu cálculo de folha daquela regra em diante. Então, o que eu faço? Quando for qualquer rubrica, ou seja, 4 asteriscos, eu só dou um addwt. O addwt é um comando add wage type, ou seja, soma a rubrica nela mesma. Entendeu? Eu posso somar em outra, mas quando eu dou addwt asterisco, eu estou falando o seguinte: olha, não vou fazer nada com essa rubrica, você segue no cálculo da forma como você está aqui. É isso que o addwt faz. Só que quando chega aqui a rubrica 9000, o que eu pergunto? A rubrica ela tem 3 campos principais. Ela tem o rate, que é o RT, que é um campo de número. Eu tenho o num, que é um campo de número. E eu tenho o amount, que é o campo de montante. Então eu tenho esses 3 campos. Então a primeira coisa que eu pergunto para ela aqui, eu falo, olha, o AMT é maior que zero, ou seja, o seu montante é maior que zero. Se for que não, que for, eu coloquei aqui 2 condições, né? Ó, maior ou asterisco. Asterisco é diferente de maior, ou seja, menor, igual a zero e tudo mais desse asterisco. Então, se for menor ou igual a zero, eu dou um addwt asterisco que ela segue da forma como ela está. Se for maior, eu vou falar para ela que ela tem aqui uma variável VT, que eu peguei o valor do vale transporte que ele foi recebido. Aí ele pergunta, olha, esse valor é maior ou menor que o percentual de desconto? Se for maior, você vai pegar o percentual de desconto e vai salvar na rubrica 3000, ou seja, eu estou pegando o valor que é menor que o 6% e estou salvando aqui na minha rubrica de desconto, na rubrica 3000. Aí o fio FIA, eu estou recuperando aquele valor inicial da rubrica 9000, estou salvando de novo nela para ela seguir no cálculo e volta tudo ao normal. Se for diferente, eu já vou dar um addwt na 3000, que é o valor menor. Fio FIA, addwt asterisco. Então aqui eu fiz uma lógica onde eu falei para ela, é aquele cálculo do vale transporte. Quanto que é o teu vale transporte? R$ 500. Quanto que é 6% do salário? R$ 200. O que eu tenho que descontar? 500 ou 200? Ah, eu tenho que descontar 200. Então eu pego o menor valor e desconto. Agora, quanto que é o teu vale transporte? R$ 100. Quanto que é o 6% do seu salário? R$ 500. O que é menor? 500 ou 100? Ah, é 100. Então eu vou descontar o 100. Então essa regra fez isso. Com auxílio aqui de 2 variáveis, né? A variável VT, que é a variável do valor do vale transporte, e a variável PDVT, que é o percentual de 6% do meu salário. Beleza? Então isso aqui é uma regra. Então agora que você já sabe o que é regra e esquema, nós vamos partir especificamente lá para o cálculo de folha. E para calcular a folha, a gente vai fazer o seguinte. Então eu vou acessar lá a minha transação, PC00M37Calc. Vou preencher os dados aqui, ó, mas eu já tenho todo o programa do SAP
toda transação que for um programa, um report, né, que vai ter uma execução, ele tem aqui, ó, uma funcionalidade que chama variante. O que é a variante? A variante é você vem aqui, preenche os campos da tela de seleção e salva. Ele vai gravar, tá vendo? Ó? Ele te dá uma opção para você salvar. Ele vai gravar uma variante bonitinha aqui para você ter que mudar o menos possível quando você for executar novamente. Então eu já fiz isso aqui. Nós vamos utilizar então aqui a variante que chama folha mensal. Então, ó, cheguei aqui na minha transação, peguei aqui, chamei aqui a minha variante, escolho aqui, ó, variante folha mensal. Vim aqui, ele já está preenchido. Então, ó, BA, o outro período aqui já vai estar com 11 de 2021, BR00. Já coloquei uma variante aqui para impressão do demonstrativo de pagamento. Tá tudo certinho. Então, se eu colocar aqui o meu funcionário, vou pegar o meu funcionário aqui, ó, que é o final 13, e coloquei ele aqui e vou executar a folha para ele agora. Como que eu executo a folha para ele aqui? Eu clico no botão executar. Nesse reloginho aqui, executar, ele vai. Eu deixei a folha em teste, então eu não gerei conteúdo, eu não gravei o cluster, tá? Desse cálculo para ele está em teste. Vamos ver lá. E quando eu clico aqui no formulário, ele já traz aqui para mim, ó, o demonstrativo de pagamento com todas as informações aqui do meu funcionário e aqui os dados de salário, contribuição do INSS e o tributo do imposto de renda. Ah, beleza. Uma coisa, as tabelas elas não estão de acordo com a legislação real, tá? Então, isso aqui está bem desatualizado, eu deixei assim mesmo, só para a gente poder ver como é que funciona aqui o cálculo. Então, eu tenho aqui o meu demonstrativo de pagamento. Se você vier aqui embaixo, tá, bate bonitinho aqui os totais, tá? Total de provento menos total de desconto dá o líquido. E eu tenho aqui todas as bases também. Nesse formulário que eu configurei aqui, eu tenho todas as bases do meu cálculo. Beleza? Então tá bom, esse aqui é o meu formulário. E aí eu tenho aqui, ó, se eu for abrindo aqui, ó, números pessoais corretos. Eu tenho aqui, ó, vem lá a matrícula e o nome do meu funcionário. Eu vou abrindo o período que ele está sendo processado. E aqui começa. Lembra de todos aqueles esquemas que a gente tinha visto lá dentro do esquema BR00? É aqui que eles vão abrindo. Ó, dentro de cada um deles, ó, eu tenho coisas aqui, ó, funções, ó, cálculo de benefícios e por aí vai. Então eu vou abrindo e eu vou acompanhando o cálculo, vou vendo o que está acontecendo no meu cálculo e eu chego aqui no meu processamento final. Quando eu tenho no meu processamento final, eu tenho aqui a minha tabela RT, que é a tabela de resultado, é a Result Table. Dentro da Result Table, eu tenho os últimos valores que foram gerados para esse funcionário, inclusive aqui o valor de transferência bancária. Então eu tenho qual é o valor do FGTS, qual é o valor do INSS, o valor do imposto de renda, tal. E eu tenho aqui, ó, o valor da transferência bancária é o líquido, certo? Então, ó, barra 560 o líquido, transferência bancária e líquido estatutário. E foi gerado aqui todas as rubricas para mim, beleza? Só que agora nós vamos fazer o seguinte, vocês lembram lá que eu passei as informações lá do Infotipo 14, Infotipo 15? Nós vamos lançar rubricas aqui para ver como o sistema se comporta, inclusive acessando as tabelas T511K e as tabelas T511P, beleza? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos lançar, vamos lá na PA30, na transação BA30, então barra O PA30. Nós vamos lançar para esse meu funcionário aqui, que é o 10.013, vamos lançar uma ajuda de custo para ele. Ele foi admitido aqui, ó, em novembro. E eu vou lançar uma ajuda de custo para ele até fevereiro. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Fotipo 14 e vou lançar a minha de 1/11 de 2021 a 28/2 de 2022, a rubrica 2001, perdão. A rubrica 2001.
a rubrica 2001. E eu tenho que vir aqui e colocar um montante. Vou colocar aqui R$ 1.200 de ajuda de custo para ele. Salvo. Se eu for lá agora e executar a folha para esse meu funcionário, vocês vão ver que, olha lá, ajuda de custo R$ 1.200. Eu configurei a rubrica de ajuda de custo para ela não ter incidência nenhuma. Então, se vocês pegarem as bases aqui, ó, não tem incidência nenhuma. Os R$ 1.200 não aparecem para nenhuma base. Beleza? Então, vocês viram que lancei no Infotipo 14 e já apareceu aqui no meu demonstrativo de pagamento. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Infotipo 15 lançar uma comissão para o meu funcionário. Uma comissão para o meu funcionário. Então, Infotipo 15, data de lançamento vai ser 30/11. A comissão é a 2.000. 2.000? Acho que não, deixa eu ver aqui. A minha comissão é 2.000. E aí eu tenho que vir aqui e lançar um valor. Vou lançar aqui para ele R$ 3.000 de comissão de venda. Tá lá, R$ 3.000, lancei. Se eu for rodar a folha para ele agora, vocês vão ver que vai aparecer aqui. Olha lá, 2.000 comissão de venda. Agora, olha só, já mudou aqui, ó, o cálculo de INSS e cálculo de imposto de renda. Se vocês vierem aqui para baixo, olha lá, as bases já estão alteradas. Por quê? Porque a minha comissão entra como base de INSS, como base de imposto de renda. Beleza? Então tá, então aqui você viu agora, você viu que nós lançamos no 14 veio para cá, lançou no 15 veio para cá. Só que agora a gente tem mais duas rubricas para lançar, do Vale Transporte e a de comissão de cotas. Lembra que eu falei das cotas? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira rubrica que nós vamos lançar, para a gente acompanhar, vai ser a parte de comissão de cotas. Então eu vou vir aqui no Infotipo 15, também aqui em 30/11 e vou lançar comissão por cotas. Quantas cotas esse cara vai receber? Esse cara vai receber 6 cotas. E aí aqui nesse caso não é montante. Eu deixei as cotas do NUM. Então coloquei aqui, ó, 6 cotas. Tem que falar aqui que é qual que é o tipo de ações aqui. Oxe. Eu só dar uma olhadinha no que está acontecendo. Nenhuma entrada. Só um minutinho que eu vou analisar. Ó, achei o problema aqui, ó. Não era essa rubrica que a gente precisava lançar. Como é uma rubrica de base, porque eu vou passar uma quantidade de cotas e o meu sistema vai gerar para mim o valor daquela rubrica 2002. Então, ó, a rubrica que eu tenho que lançar aqui é a rubrica já estava aberto o funcionário aqui, é a rubrica 9001 cotas vendidas. E aí, quando eu coloco 6 cotas aqui, eu coloquei, tá vendo? Ele já vem aqui ações automaticamente. Quando eu coloco 6 cotas aqui e salvo, o meu sistema ele vai verificar que eu tenho uma constante lá na tabela T511P que vale R$ 100 cada cota e vai multiplicar vezes 6 e vai gerar a rubrica 2002 lá no meu Lerite com um valor de 600. Vamos ver se isso vai acontecer? Vamos executar a folha aqui para ele. Então, executei a folha. Olha lá, rubrica 2002, 6 cotas a R$ 600. Como é que ele chegou nisso aqui? Eu criei um esquema, uma regra, que junta as duas coisas.
e faz o cálculo. Quer ver? Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês. Aí eu venho aqui, ó, vou procurando, certo? Eu tenho algumas formas de procurar. Se eu já souber o código, o nome da regra, eu posso vir aqui, colocar aqui, ó, o binoclinho e colocar lá zcon. Só que eu sei, fui eu que fiz a regra. Então ele vai achar para mim aqui a minha zcon. Tá vendo, ó? Pitch zcon. Ele já achou para mim a regra que eu quero verificar. A outra forma de eu fazer é isso aqui. Eu clico duas vezes nessa linha vermelha e procuro a rubrica 2002. Aqui, ó. A primeira linha é onde está aqui a minha regra. E aí ele me mostra como isso foi calculado. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou chegar aqui, então, aqui ó, na minha regra de comissão. Eu vou dar duplo clique na linha de processamento. Então, eu abro aqui, ó, tá vendo? Eu abro o maisinho aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, antes de começar a regra. Na entrada, eu tenho a tabela IT. PIT é Process Internal Table, ou seja, processa a tabela interna com essa regra e me dá o resultado. Então, eu tenho a entrada, o processamento e a saída. Na entrada, eu tenho algumas rubricas. Eu tenho lá minha rubrica de salário, tenho a comissão, que é o que está lançado lá no Infotipo 15, tenho a ajuda de custo que está lançado no Infotipo 14 e tenho aqui a quantidade de cotas vendidas que eu lancei também lá no Infotipo 15. Olha aqui, ó. 6. Beleza? Então, e aí dentro do meu processamento, quando eu clico duas vezes no processamento, olha lá. Ele me traz o processamento de todas as rubricas que eu passei. Lembra do ADD AWT asterisco? Olha só, não aconteceu nada com as rubricas diferentes. Só que, por exemplo, essa minha regra Zcon, ela trabalha com o quê? Com as cotas vendidas, comissão por cotas. Então ele tem que pegar a quantidade de cotas vendidas, multiplicar por uma constante e jogar o valor. Se eu vier aqui, ó, dou duplo clique na rubrica 9001, olha lá, ele vai para a regra. Então o que ele fez aqui, ó? O amarelinho é o caminho que ele percorreu. Então ele perguntou: é a rubrica 9001? É. É maior que zero? É. Então a AMT recebe IZCTCM. Aqui é lá da tabela T511P. Lembra da constante com valor de moeda? Com valor real? Então eu estou pegando aqui a constante ZCTCM, que é o cotas de comissão. Estou multiplicando o amount, que está com 0, vezes que está com o 100, vezes o num, que está com 6, e jogando no amount. Então eu estou multi-ANA. Eu pego o amount que está com o valor de 100, multiplico por 6 que está no num e volto para o meu A. Gravo na rubrica 2002, recupero o valor da 9001, dou um ADDWT nela e a regra segue. E aí agora o que eu tenho? Antes, olha só, se eu voltar um pouquinho aqui, se eu voltar mais uma tela, eu tenho aqui, ó, na minha tabela IT eu tenho 1, 2, 3, 4 rubricas na entrada e na saída eu vou ter 5 rubricas, que agora eu tenho a 2002 também. Beleza? Então isso aqui é um log, é assim que você executa o log, ou que você executa a leitura, que você lê como é que o seu sistema está sendo calculado. Claro, isso aqui é uma forma bem simples e rápida, mas eu tenho aqui, ó, todas essas linhas, certo? Todas essas linhas aqui de leitura de log para a gente executar, certo? Então, beleza. Faltou então aqui agora o Vale Transporte. Então vamos colocar lá o Vale Transporte. Lá pela transação PA30, também no Infotipo 15, eu tenho que falar qual que é o valor do Vale Transporte desse meu funcionário. Vamos imaginar aí que esse funcionário vai receber aqui, então a rubrica aqui é 9.000, vou deixar aqui a data mesmo em 30/11, e ele vai receber, sei lá, R$ 350 de Vale Transporte, certo? Lembrando que o Vale Transporte hoje ele é depositado em cartões aí e tudo mais, que a gente não tem mais pagamento na folha. Então esse valor de R$ 350 ele não vai aparecer no meu Olerite, mas ele vai estar lá dentro do meu cluster, dentro da minha base de cálculo, para eu saber quanto que é o desconto
do meu vale transporte. Eu coloquei lá que é 6%, certo? O percentual de desconto e o sistema faz todo o cálculo. Então vamos salvar aqui e vamos executar. Aí o que, que eu tenho aqui? Executei, olha lá. Eu já tenho aqui a rubrica 3.000, que é o desconto de vale transporte, no valor de R$ 210. R$ 210 corresponde a 6% de 3.500. Eu paguei 350 de vale transporte funcionário, eu tenho que descontar o menor valor entre 6% do salário e o que foi adiantado de vale transporte. Como 210 é menor que 350, eu desconto do funcionário os 210. Beleza? E aonde que isso foi feito? Eu criei uma regra. Olha só. Bem aqui no início. É... Bem aqui no início, eu criei uma regrinha que gera variável de salário mensal. Então essa regra ela pega a rubrica 0100 e transforma numa variável. Quando eu abro aqui a tabela de variáveis, eu tenho lá a salário mensal bonitinho aqui. Aí eu vou lá para o esquema de cálculo de benefícios. Eu tenho um esquema aqui, cálculo do desconto do vale transporte. Aqui eu tenho uma regra que vai gerar as variáveis de vale transporte. Se eu abrir a tabela de variáveis aqui, eu tenho lá o valor que foi adiantado do vale transporte, que é o VT, tá vendo? 350, e o PDVT, mais uma variável que corresponde a R$ 210. Essas variáveis foram geradas dentro dessa regra aqui, da minha ZVVT. Se eu pegar aqui o processamento dela, eu tenho aqui, então eu tenho dentro aqui da 9.000, eu pergunto, pego esse valor, que a 9.000 já é o valor do vale transporte, então eu já adiciono numa variável VT. Depois eu pego a variável SALM e pego aqui e faço uma conta. Né? A SALM foi aquela que eu gerei lá em cima com o salário mensal do funcionário. E faço uma conta com uma constante que está lá na T511K. Então, se eu abrir lá a tabela T511K, a constante ZDVT vai estar com 6. Então, eu fiz aqui uma conta de percentual, salvei nessa variável, recuperei o valor do amount da minha rubrica 9001 e segui. O resultado dessa regra é na tabela de variáveis, a variável VT e a variável PDVT, que é o que nós acabamos de ver aqui. Olha só a minha tabela VAR aqui. Opa, aliás, um pouquinho mais para baixo. Olha a minha tabela, tá vendo? Aqui em cima eu tinha somente a variável salário mensal. Aqui embaixo, aqui no cálculo do desconto vale transporte, eu já tenho as três variáveis, a variável VT e a variável PDVT, certo? Aí eu tenho a regra de desconto. A minha regra de desconto, ela faz o quê? Olha só. Pergunta aqui pela rubrica de vale transporte. Verifica se é maior que zero. Se for maior que zero, ela vai fazer o seguinte: o AMT, que é o campo amount, vai receber o valor da variável VT, que é o 350. Compara com o desconto o percentual de desconto, que é o 210. Se for maior, então o AMT recebe o PDVT, que é o 210, e salva na rubrica 3.000. Recupera e segue. Se fosse menor, ele só ia salvar direto na rubrica 3.000, ia recuperar e a vida ia seguir. Então aqui a gente tem esses cálculos já que tá vendo, para cada cálculo que eu vou fazendo, cada rubrica que eu vou lançando, ele já vai trazendo aqui as informações para mim no meu demonstrativo de pagamento. Beleza? Onde eu posso verificar mais coisas? Aí aqui no finalzinho, né, dentro aqui do meu processamento final, na tabela RT, eu tenho aqui todas as informações, todas as rubricas geradas e calculadas, armazenadas aqui. Beleza? Então aqui, esse aqui é o cálculo da folha de pagamento mensal e que eu posso fazer isso
quantas vezes eu quiser para o mesmo funcionário aí. Se eu deixar em teste, ele não vai gerar o cluster. Se eu tirar o teste, ele vai gerar o cluster. Nós vamos ver isso aqui também. Agora eu quero fazer o que? Eu vou cadastrar para o meu funcionário os benefícios, que eles não estão aqui, eles vão começar a aparecer lá também no meu demonstrativo de pagamento, tá? No cálculo de folha. Então a gente tem o 0171 para cadastrar para esse funcionário. Tá aqui, cadastrei, que não tinha cadastrado ainda. E aí eu vou lá naquela transação HRBEM 0001 para fazer a inscrição. Vocês lembram dela? Vamos cadastrar os infotipos para esse funcionário aqui. Então, barra N HRBEM 0001. Vou pegar aqui o meu funcionário. Vou cadastrar todos os benefícios aqui para ele. A data aqui eu vou colocar 01/11/2021. Beleza, então ele vai ter Unimed, ele vai ter Bradesco Seguros, ele vai ter Previdência Privada, vou colocar 2%, ele vai ter Vale Refeição. Vou inscrever. E já está inscrito aqui todos os meus planos de benefícios elegíveis aqui para o meu funcionário, já estão lá. E agora a gente pode voltar lá e processar a folha para ele. Se eu olhar aqui, olha lá, agora eu já tenho aqui ó, o desconto do seguro de vida de R$ 35, o desconto da minha previdência privada de R$ 166, que corresponde a 2% dos meus 3.500, e o desconto de vale-refeição de R$ 44, certo? Então, basicamente, a parte de cálculo de folha mensal é essa da transação aqui PC00 underline M37 underline calc. Tá ok? Belezinha? Então, bora lá para a próxima aula. Até já!